A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa classe de professores, classe Maravilha de Sião, da Assembleia de Deus em Campo Grande, pastor-presidente, pastor Alessandro Malafaia, nosso ministro de ensino, pastor Gesiel Cruz, e eu sou o presbítero Nilson Oliveira. E hoje estamos aqui para darmos continuidade à aula de preparação para os nossos professores da escola dominical. Nós estaremos falando sobre a lição de número 4, aula que vai ao ar no dia 26 de janeiro, nosso quarto domingo de janeiro. O tema do trimestre é o movimento pentecostal, a chama do Espírito Santo que continua a incendiar o mundo. A nossa lição, o tema é o puritanismo, um movimento de pureza espiritual e vida dedicada a Deus. Ao longo desse trimestre, nós estamos estudando sobre o movimento pentecostal. Esse é um movimento muitíssimo importante na história da nossa igreja. Nós estaremos estudando ao longo dessas 13 lições este movimento pentecostal, que surgiu no início do século XX. Vamos estar falando da sua chegada ao Brasil, segue uma linha do tempo que vai desde o derramamento do Espírito Santo ali em Atos capítulo 2, né, passando pela era da Igreja Apostólica e por vários outros movimentos de renovação espiritual, né, chegando na pré-reforma, na reforma e vários outros movimentos e até os dias atuais. O propósito da nossa lição desse trimestre é que nós possamos identificar os vários aspectos de causa e consequência desses eventos, bem como as suas conexões e com as raízes teológicas do pentecostalismo clássico, considerando aqui principalmente a nossa denominação Assembleia de Deus. Texto áureo se encontra aqui na nossa revista, no Salmo de 85, verso de número 6, que diz: não tornarás a vivificar-nos para que o teu povo se alegre em ti? Verdade aplicada. Na vida cristã sempre haverá necessidade e renovação, e correção e retorno a princípios bíblicos, esquecidos ou pouco enfatizados. Nosso texto de referência se encontra no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 e 2, e também o 12 e 13, que diz assim: portanto, nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Nesta lição estaremos estudando o movimento puritano e suas heranças teológicas, extraindo lições importantes para o nosso aperfeiçoamento. Os nossos objetivos são que, ao final das nossas aulas, nossos alunos possam compreender o surgimento do movimento puritano, ressaltar a visão dos puritanistas e também identificar as raízes do puritanismo. Puritanismo, uma reforma religiosa. Quando aconteceu? No início do século XVI. O movimento puritano, nosso ponto de partida, Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós vamos estudar durante essa lição, vamos ver que para que o homem, o ser humano, seja purificado dos seus pecados, das suas iniquidades, de todas as suas mazelas, ele precisa de Jesus na sua vida. Então, somente o sangue de Jesus pode nos purificar de todo o pecado. O que foi o movimento puritano? O movimento puritano foi um movimento religioso muito importante que iniciou-se lá na Inglaterra e, posteriormente, tornou-se a principal tradição religiosa também dos Estados Unidos, tendo forte influência durante
a independência, né, e a emancipação dos Estados Unidos na formação de toda a sociedade americana. E isso até os dias atuais, pois que lá continua ainda uma sociedade, na sua grande maioria, conservadora, e isso fato pela evangelização dos puritanos, dos protestantes naquele país. Os seus ensinamentos sedimentam a necessidade de pureza, de retidão do indivíduo, mas não somente do indivíduo, mas da igreja e de toda a sociedade. O movimento puritano, tópico 1.1, início do movimento. O puritanismo nasceu na Inglaterra em meados do século XVI e foi durante o reinado da rainha Elizabeth I que alcançou maior crescimento, maior expansão. Eles achavam que a igreja tinha adotado práticas não bíblicas, daí a necessidade de lutar pela purificação. O puritanismo também teve origem no contexto da Reforma Protestante. Foi um movimento que, na verdade, aconteceu para completar a reforma que estava ainda pela metade lá na Inglaterra. No contexto histórico, o que aconteceu foi que o rei Henrique VIII, sendo rei da Inglaterra nesta época, ele separou-se da sua esposa Catarina de Aragão, porém a igreja romana, que era a igreja de influência católica, o Papa não aceitou e não consentiu. Daí Henrique VIII se separou da igreja, teve um litígio entre eles e ele acabou apoiando a causa protestante que buscava voltar às práticas bíblicas. Então ele passou a apoiar esse movimento puritano na Inglaterra, mais por comodismo do que por na verdade, sua conversão. Seguiu-se ao trono pouco depois, né, com a sua morte, né, alguns reis, e logo depois assumiu também a rainha Elizabeth I, talvez conhecida por alguns como Isabel. Esta deu grande apoio à causa protestante e ao puritanismo, fazendo com que se desenvolvesse mais rapidamente, né, porque ela realmente parecia ter se convertido ao protestantismo, deixando de lado as práticas da igreja romana, porque esta tinha grande influência na igreja anglicana. 1.2, o descontentamento com a igreja. Os puritanos acreditavam que a igreja da Inglaterra tinha se afastado da sua pureza original, que era preciso eliminá-la das práticas católicas. Eles condenavam a pompa das vestes litúrgicas e das decorações da igreja, também dos dogmas e tradições que eram oriundas da igreja católica. As principais características dos puritanos foram as seguintes: crença na predestinação e na graça divina. Eles também valorizavam a honestidade e a simplicidade. Ainda, a importância do trabalho árduo e da disciplina pessoal. Cada um tinha que realmente trabalhar e dar a sua contribuição para o ganho do seu pão de cada dia. Eles ainda acreditavam na regência absoluta de Deus sobre a humanidade. A nossa primeira palavra-chave é pureza espiritual. Lembrando aos irmãos que ao chegarem lá na nossa matriz, vocês têm que apresentar as 3 palavras-chave que serão apresentadas aqui ao longo da nossa lição. Ainda convém ressaltar que, devido a esse descontentamento dos irmãos puritanos, desse movimento puritano, que eram irmãos simples, mas que queriam voltar às práticas bíblicas, devido a esse descontentamento da sua vida regrada, baseada na palavra de Deus, causando grande desconforto na igreja anglicana. Então, eles foram expulsos da igreja anglicana. Tópico 1.3. O cuidado com o indivíduo. Além deles se preocuparem com a reforma da igreja, eles também se preocupavam com a integração do indivíduo na família e na sociedade. Em busca de uma reforma consistente, sua teologia puritana era composta basicamente ou principalmente de 4 visões
fundamentais. São elas: a salvação pessoal é pela graça de Deus, conforme Efésios 2, 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Eles também tinham como visão a doutrina da suficiência das Escrituras Sagradas, porque a Escritura Sagrada ela está acima de todas as coisas, de todos os escritos e ensinamentos, pois ela é a inerrante palavra de Deus, conforme diz em Timóteo, capítulo 3, versículo 15 até o 17, que diz assim: e que desde a tua meninice sabe as sagradas Escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e instruído em toda boa obra. A quarta visão deles, né, a terceira aponta que a igreja aponta para que o que está posto nas Escrituras, amortizando conceitos da tradição, conforme João 17:17, pois que a igreja ela tem que pautar a sua vida, a sua espiritualidade, o seu viver diário na Bíblia, Sagrada é a Escritura. Tradição, costumes passados de pais para filhos, de religiosos, de pastores, de bispos, eles não podem e não poderiam e não podem ter maior valor do que a Sagrada Escritura. Então, é suficiente o que está na Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome do nosso Senhor. A sociedade é um todo agregado para que o Senhor seja glorificado em todas as áreas da vida humana. Essa é a quarta visão deles. Por quê? Porque se a sociedade, né, a junção dos indivíduos forma a família e forma a sociedade. Então, Deus nos vê também, não somente como indivíduo, mas vê-nos como um todo. E para que a nossa nação seja abençoada, é bom que toda a nação seja convertida e temente ao Senhor. Então, eles tinham essa visão de que a sociedade ela deveria ser transformada pelo poder da palavra para que eles pudessem experimentar todas as bênçãos oriundas do nosso Deus. Tópico 2. Um movimento visionário. 2.1. A evangelização. Eles desejavam transformar o indivíduo numa ferramenta que servisse à vontade de Deus, sendo posteriormente empregada para transformar toda a sociedade. Ou seja, eles queriam que cada indivíduo fosse realmente transformado para que pudesse ser uma verdadeira ferramenta usada nas mãos de Deus, para que estes também pudessem ser usados para que Deus pudesse transformar a sociedade, levar a sociedade ao conhecimento do próprio Deus, para que eles fossem transformados e salvos de todo o castigo e para que eles pudessem experimentar todas as bênçãos que Deus nos tem prometido em sua palavra. Então, os puritanos eram apaixonados pelo conhecimento de Deus. Achavam necessário romper os princípios dogmáticos da igreja inglesa para levar outros povos ao conhecimento de Deus. Desta forma, eles se aplicavam à educação e a estudar as Escrituras. Tinham consciência de que o Senhor tem o propósito de propagar o Evangelho e o faz por meio da igreja. Então, eles tinham consciência de que a vontade de Deus era essa. Para tantos, deveriam romper com todos os conceitos católicos que ainda perduravam, né, oriundos das tradições romanas. Conforme diz a nossas escrituras, a palavra de Deus, em Atos 1, 8, Mateus 28, 19, 20, Jesus manda que nós evangelizemos. Então, eles tinham essa consciência de que deveríamos ir e evangelizar todo mundo, não somente ali onde habitavam, né? Como o povo de Israel recebeu aquela mensagem ali no livro de Atos, eles estavam num lugar, quando aconteceu o batismo com o Espírito Santo, foram revestidos. Jesus falou que eles deveriam ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do Espírito Santo, Atos 1:8, mas depois eles deveriam ser testemunha em Jerusalém,
em Judá, Samaria e até os confins da terra. Mas nós percebemos que os discípulos, quando eles receberam aquele revestimento, eles pensavam que deveriam permanecer em Jerusalém. E houve a grande perseguição. O movimento puritano também sofreu grande perseguição por causa das práticas bíblicas. Mas isso não fez com que a chama se apagasse, conforme também aconteceu no livro de Atos, porque onde cada cristão chegava, eles evangelizavam, eles falavam de Jesus, ensinavam as doutrinas bíblicas, falavam do Senhor, do Salvador, do Messias, que veio para salvar a humanidade. O povo ouvia, os sinais aconteciam, milagres, as mãos de Deus estavam ali confirmando tudo aquilo quanto eles pregavam. E muitas pessoas se convertiam e a igreja crescia constantemente. No movimento puritano não foi diferente. Aonde eles passavam, muitas pessoas ouviam a palavra e realmente se convertiam. Eles levaram a palavra não só para o povo inglês, mas também para outras nações, colônias que naquela época a Inglaterra possuía muitas colônias, entre elas os Estados Unidos foi fortemente influenciado por este movimento de origem protestante calvinista. Louvado seja o nome do Senhor. Esse movimento, como já dissemos, era um movimento de pureza espiritual. Eles procuravam mostrar e ensinar que a igreja deveria ser verdadeiramente pura. Cada indivíduo deveria ser íntegro, conforme diz a palavra ali no livro de Atos, quando os cristãos chegaram em Antioquia, eles foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por quê? Porque cada um deles era visto como um verdadeiro seguidor de Cristo, era como se fosse um espelho do próprio Cristo. Então, os puritanistas pregavam que eles deveriam realmente refletir a imagem de Cristo. Então, isso refletia tanto na igreja quanto na sociedade. Então, esse grupo de irmãos visionários que tinha como prioridade evangelizar e ensinar o povo, eles eram formados por cristãos que eram zelosos, eles eram metódicos, eram idealistas, eram realistas, eram cultos, eram estudiosos das Sagradas Escrituras. Eles eram íntegros, eles viviam em integridade, eles eram exemplos de cidadãos. Eles tinham grande experiência espiritual, uma experiência espiritual profunda, porque se aprofundavam em conhecer as Escrituras, conforme a Bíblia diz em Oséias 6,3, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Que a cada dia você e eu possamos nos aprofundar em conhecermos o nosso Senhor. Também conforme diz Jeremias 33,3, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabem. Então, quanto mais nós nos aprofundarmos na Bíblia, mais iremos aprender do nosso Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Além disso, eles eram práticos, né? Eles pregavam, ensinavam, mas eles faziam isso de maneira prática. E eles eram os verdadeiros formadores da família cristã, uma família conservadora que seguia os princípios bíblicos. 2.2. A pregação expositiva. Os puritanos priorizavam a aplicação da palavra de Deus, conforme Salmo 119, verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então, eles procuravam ensinar a palavra, não somente falavam, mas eles ensinavam, eles explicavam, ele fazia com que o povo entendesse a palavra, com que a palavra fosse aplicada na vida deles. E é isso que nós devemos fazer no nosso viver diário, no nosso ensino, com os nossos discípulos, que Deus tem colocado em nossas mãos, sob nossa influência, para nós ensinarmos. Então, nós devemos fazer com que haja a aplicação da palavra do Senhor na vida de cada irmão, na vida de cada irmã, na vida da sociedade, das pessoas para as quais nós levamos a palavra do Senhor. Então, eles tinham como meta principal concluir a reforma protestante, que na verdade havia começado, mas lá na Inglaterra ela estava apenas pela metade. E a melhor forma de
eles fazer isso, completar esta obra, era justamente pelo meio da palavra pregada de forma expositiva. Para eles, o principal papel do pastor era a pregação e o ensino da palavra de Deus em seus cultos. Então, durante o culto, principal finalidade, né, era pregar, ensinar a palavra. Hoje em dia, vemos muitos modismos, muitos espetáculos, às vezes, né, fugindo da verdadeira pregação da palavra de Deus. Então, isso nos desperta para o fato de que nós temos que, no nosso culto, no nosso ver diário, é a palavra que liberta, é a palavra de Deus que é incutida na mente de forma racional para que o povo possa entender, não somente com as emoções, mas principalmente com o intelecto. Porque quando nós aprendemos com o nosso intelecto, aí sim fica guardado em nossos corações. 2.3. A paixão por Cristo. Eles eram verdadeiramente apaixonados por Cristo. Cristo era tudo para eles, como Cristo é tudo para nós. Os puritanos, eles eram cristocêntricos. O que vem a ser isso? O cristocentrismo desempenha um papel crucial na teologia cristã, pois enfatiza a importância e a supremacia de Jesus Cristo como o Filho de Deus e o Salvador da humanidade. Ele reconhece que Jesus é o único mediador entre Deus e os seres humanos e que a salvação e a reconciliação com Deus são possíveis somente através dele. Além disso, o cristocentrismo destaca a encarnação de Jesus, sua morte sacrificial na cruz e a sua ressurreição como eventos centrais para a fé cristã. Então, Jesus é o centro de tudo. Ele é o centro de tudo na nossa vida. Não existe nenhum mediador, não existe costumes, não existe tradição, não existe dogma, não existe nada que o mundo possa trazer de novo que não esteja em Jesus. Jesus é a fonte de toda a verdade. Para nós, ele é suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Assim devemos ser apaixonados pelo nosso Jesus. Nossa segunda palavra-chave, evangelização. É a nossa segunda palavra-chave. Os puritanos também tiveram uma influência significativa na sociedade e na política na Inglaterra, além de ter influenciado a colonização da América do Norte. Algumas influências dos puritanos foram na religião, na vida pessoal, na vida comunitária, na vida intelectual. Os puritanos valorizavam o estudo e a leitura da palavra. Na vida política, os puritanos tiveram um papel importantíssimo nas revoluções inglesas do século XVII, também na colonização da América do Norte. Muitos puritanos ingleses, fugindo da perseguição na Inglaterra, migraram para a América do Norte a partir do ano de 1620. Os puritanos também inspiraram a criação de igrejas batistas, congregacionais e também presbiterianas. Tópico 3. Alguns aspectos do puritanismo e do pentecostalismo. Conhecer o movimento puritano nos leva a uma oportuna conexão entre alguns aspectos deste movimento e o movimento pentecostal. Certamente isso contribui para o exame contínuo de aspectos que, como pentecostais, precisamos conservar ou resgatar. Por não conhecer a história, muitos que se dizem pentecostais têm enfatizado equivocadamente a busca por novidades para vivenciar um renovo espiritual. Não temos nada de novo a não ser a Bíblia. A Bíblia é sempre nova a cada manhã, pois ela é a palavra de Deus. Então vamos ver algum desses aspectos do movimento do movimento pentecostal e do puritanismo. Primeiro, 3.1, a doutrina do Espírito Santo. O pentecostalismo é o resultado de vários movimentos religiosos que surgiram ao longo da história da igreja. Embora os puritanos não sejam vistos como pregadores avivalistas, eles buscaram experimentar o avivamento
provando da graça reavivadora de Deus em suas vidas e em suas igrejas. A efusão do Espírito Santo em suas vidas era notória. Por quê? Porque eles buscavam conhecer a Deus. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais experimentamos do amor de Deus e dos mistérios de Deus que Deus revela para nós. Então, a doutrina, né, desse movimento pentecostal e do puritanismo, ela está intimamente ligada. Um dos nomes comentados na nossa revista da Escola Bíblica Dominical, ele diz o seguinte, que embora os puritanos escrevessem pouco sobre o avivamento, eles conheciam a graça reavivadora de Deus na sua experiência pessoal e no seu ministério. Por quê? As suas igrejas conheciam as notáveis efusões do Espírito Santo. Nós sabemos que quando o Espírito Santo ele é derramado sobre a igreja, nós sentimos, nós percebemos, nós conseguimos ver com nossos olhos físicos e sentir com a nossa alma, com o nosso espírito. Então, isso era notório na vida dos puritanistas. 3.2. A missão do povo de Deus. Um estudo acerca da visão que os puritanos tinham da vida cristã e da missão do povo de Deus aponta para a relevância da ação do Espírito Santo na capacitação da igreja, na evangelização até os confins da terra. Atos 1:8. Muitos países foram evangelizados por eles e, ao fugirem da perseguição na Inglaterra, assim podemos destacar os Estados Unidos, a França e até mesmo o Brasil, até os dias de hoje. Como lemos no livro de Atos, a igreja, ali a sua história, seu desenvolvimento no livro de Atos, ela é enfatizada que aonde os cristãos chegavam, eles ministravam a palavra porque a presença do Espírito Santo os guiava e os orientava. Paulo, quando estava em certo lugar com alguns dos discípulos com ele, eles estavam com a intenção de ir para um determinado lugar, mas à noite, né, Paulo ele tem uma visão onde um varão se apresenta e fala, passa a Macedônia. Ou seja, o Espírito Santo mostrando qual era a direção que Deus queria. E não foi diferente nesse movimento pentecostal ao longo da história da igreja, desse movimento da igreja, onde Deus tem realmente manifestado a sua graça e o seu poder, orientando a respeito do que o povo deve fazer. O povo de Deus, os crentes, né? Deus está sempre orientando. Outro aspecto, que é o 3.3, a Bíblia, regra infalível de fé e prática. A história dos puritanos nos ensina que devemos amar a Bíblia como nossa única regra de fé e conduta. Os puritanos foram inspirados pelo ministério de William Tyndale, cujo objetivo principal era completar o que a reforma protestante não havia conseguido. Estes exemplos nos guiam a amar e a pregoar as verdades contidas nas Sagradas Escrituras. Que nós possamos continuar assim, clamando ao Senhor, ao Espírito Santo, e que nós possamos continuar firmados nas Sagradas Escrituras, porque elas são a nossa única regra de fé e prática da vida cristã. Em meio a tantos desvios doutrinários que nós encontramos hoje, faz-se necessário mais do que nunca reforçar o amor que nós temos pelas Sagradas Escrituras. Devemos, então, analisar tudo que nós ouvimos na igreja, nos ensinamentos, à luz da palavra de Deus, porque ela é a fonte de toda a verdade. Estamos chegando ao final da nossa aula, concluindo dizendo que o movimento puritano nos mostra que somente a dependência do Espírito Santo nos faz voltar aos princípios bíblicos, porventura esquecidos ou pouco enfatizados, e nos dá discernimento espiritual, além de preservar em nós o fervor no serviço do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe, que os irmãos tenham uma excelente aula, e vamos à nossa terceira palavra-chave, Espírito Santo. Então, a terceira palavra é Espírito Santo. Boa aula para os irmãos e até a próxima, em nome de Jesus. Espero ter contribuído com os irmãos de alguma forma.